Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui, para continuar regravando os vídeos antigos, eu venho falar para vocês sobre esta belezinha aqui. Pera, tô até com dificuldade em manejar num ambiente tão estreito. Eu tenho uma bolota de ferro maior que eu, né? Mas em especial, eu não vou falar só sobre a bolota de ferro, eu vou falar sobre as armas de impacto ao longo da Idade Média. Armas de impacto. Em primeiro lugar, isso aqui é uma peça que eu diria que é mais decorativa do que funcional. Porque ela é oca. São espinhos ocos, então, tipo... Não que não machuque, eu acho que se eu acertar alguém com isso eu mato a pessoa, mas isso é uma peça decorativa. Se a pessoa tiver com armadura, talvez não faça tanta coisa assim nela, mas acaba estragando a peça. Mas, sim, armas de impacto são de fato um elemento importante nos arsenais de guerra ao longo da Idade Média. Principalmente nas batalhas envolvendo oponentes em armadura completa, armadura de placa. Por que isso? Porque imaginem só o impacto dessa coisa aqui. Se eu estivesse acertando, se fosse uma coisa maciça dessa, uma versão maciça dela, por exemplo, em uma pessoa. Você acha que a pessoa não ia pelo menos quebrar um braço ou uma perna se fosse atingida por isso? Ah, mas e o Gambeson? Olha, você tá de Gambeson, né, Docas? O Gambeson não absorveria o impacto? Então, né? O Gambeson realmente é a camada da armadura voltada para absorver impactos. Não que outras partes não pudessem ajudar a absorvê-lo também, mas o forte da absorção de impacto era um Gambeson. Porém, como vamos dizer, um Gambeson meio que tinha limite do que ele tinha capacidade de absorver de impacto, né? Eu acho que o meu Gambeson aqui não teria capacidade de absorver o impacto disso, cara. E quando falamos de armas de impacto, não estamos falando apenas de massas. Podemos falar de marretas de guerra, martelos e marretas de guerra também, de porretes, de bastões. Eu prefiro utilizar o termo arma de impacto, porque, na boa, no fundo, o que essa arma é nada mais nada menos do que isso. Uma arma para causar contusão, para causar impacto. Se perfurar com o espinho dela, legal, é um bônus. Se enganchar com o gancho que ela tem aqui atrás, que faz uma função similar à de uma alabarda, ou puder utilizar esse gancho para baixar um escudo, que nem os machados eram utilizados para isso, outro ganho também. Embora acho que contra um escudo contra isso aqui não ia fazer muita diferença, honestamente. Porque o escudo poderia absorver o corte, o primeiro impacto, mas ou iria quebrar, ou iria transferir toda a força de impacto para o braço da pessoa que estivesse atrás do escudo. Então provavelmente não ia ser uma coisa tão legal assim um escudo contra isso. Enfim, como eu falei, eu chamo de arma de impacto porque pode englobar clavas, pode englobar porretes, englobar martelos... Qualquer tipo de coisa que gerasse impacto, um mangual lá, concorrente. Embora, pelo que eu acabei lendo já, manguais não eram armas muito comuns no passado, até. E tem seus motivos para isso, e estavam muito mais relacionados à Ásia do que à Europa em si. Mas, enfim, a ideia é essa, qualquer uma dessas armas causa contusão, porque você vai acertar, você vai provavelmente quebrar um osso, deslocar um membro, se você acertar com a força necessária. Vai ser muito difícil aparar um golpe de uma coisa dessas. Não adianta você querer achar, não, eu vou pegar a espada de duas mãos e vou aparar o golpe disso. Cara, é mais fácil você desviar do golpe de uma coisa dessa do que tentar apará-lo. É muito mais fácil, principalmente essas de grande porte. As de pequeno porte talvez você ainda consiga aparar com certa facilidade. Porém, o porte, tá aí uma coisa interessante de se dizer. Uma arma dessa, como eu estou utilizando aqui, segurando, é uma arma de duas mãos. Eu vou tentar até colocar o cabo à vista, né? Estou encostando no teto da cabana aqui. Para isso. Olha o tamanho do cabo. É uma arma que você não tem como utilizar com uma mão. Pelo tamanho dela. E a grande maioria dessas armas são realmente de duas mãos. Porque elas são armas para conflitos com armadura. Para você poder derrotar um oponente de armadura. E prevendo que provavelmente você também vai estar de armadura. Então tá aí a grande utilidade delas. Um conflito entre oponentes utilizando armadura. Mesmo porque ela é muito imprática para se utilizar contra um oponente sem armadura. Vou tentar gravar um vídeo aqui depois, aqui na área de fora, só para demonstrar como é o uso dessa arma. E só para ver o quão complicado é a coisa. O intuito é mais esse mesmo. Porque se você for lutar contra um oponente sem armadura, provavelmente você não vai precisar de uma coisa dessa, tão desajeitada dessa. E se você tiver sem armadura, para utilizar uma dessa, isso vai te colocar em perigo, na verdade. Porque ela é muito desajeitada, né? Por um lado ela pode gerar golpes muito potentes, danificar armaduras e até quebrar ossos por trás delas. Por outro, são armas incrivelmente desajeitadas.
E que tem mais um detalhe, elas têm um alcance reduzido. Porque essa aqui pode parecer ter um pouco mais de alcance, mas ela é uma arma de 2 mãos, né? E qualquer pessoa com uma espada de uma mão que seja minimamente longa, não seja uma espada curta, vai ter o mesmo alcance que eu com uma arma de 2 mãos aqui. Então, nesse ponto, ela é uma tremenda desvantagem. Ela é mais lenta, ela tem menos alcance, ela não é muito útil para parar golpes também, porque, imagina, a espada, realmente é difícil alguém parar um golpe seu com isso. Mas, da mesma forma, você também provavelmente não vai ter grandes capacidades de parar golpes utilizando isso. Então, aqui temos uma outra desvantagem, né? Agora, vamos falar um pouco mais dessas armas e um pouco menos do seu uso em combate, em si como funcionalidade militar. Em primeiro lugar, nem precisa dizer que, pela quantidade de ferro que é numa coisa dessas, é óbvio que é uma peça cara, né? Essa minha não foi tão cara em si, na verdade, mas eu paguei, digamos que, algo inferior a R$200 na época que eu comprei. Hoje, com a cotação do euro lá no alto, deve chegar a uns 400 talvez. Não é uma coisa absurdamente cara. Lógico, tudo ficou mais caro quando o valor do euro subiu, do dólar subiu, né? E em especial o que conta nessas coisas é euro, não é dólar, porque é na Europa que se produz essas coisas, nos Estados Unidos. Mas enfim, nem precisa te falar que no passado, pela quantidade de ferro que tem essa coisa, que principalmente essas mais maciças que nem essa, ou que nem um martelo de combate, a quantidade de material que era utilizado e, por consequência, o preço deles. Ou seja, eram armas caras. Além, é lógico, da questão de só fazer sentido utilizar uma dessas utilizando uma armadura completa. Então, além de serem armas caras, também era muito caro se utilizar pela necessidade da armadura, o que significa que provavelmente eram armas que só nobres conseguiam utilizar. Só nobres ou membros diretos de suas forças, eu já expliquei melhor esse conceito em outros vídeos, né? Conseguiriam utilizar, porque era uma coisa cara, não era qualquer um que ia conseguir comprar. No geral, só nobres lutavam, mas não é de se estranhar o porquê que só nobres mais endinheirados conseguiam manter esse tipo de coisa. Não é de se estranhar, né? Outra coisa, além de ser uma coisa cara, assim, os nobres, quem geralmente utilizava isso eram membros da igreja. Sim, a igreja era uma instituição muito rica, tinha dinheiro para bancar armas de boa qualidade e armaduras de qualidade tão boas quanto para seus membros que iam para a guerra. Então, no geral, aqueles bispos guerreiros, principalmente aqueles que faziam votos de não utilizarem lâminas, utilizavam armas desse tipo. Sim, eles não utilizavam lâminas por uma questão de voto, uma questão votiva, né? Mas esse tipo de arma estava à disposição deles, né? Em especial, é muito documentado que durante a Guerra dos 100 Anos, os bispos que lutavam tanto pela Inglaterra quanto pela França e que faziam votos utilizavam esse tipo de arma. Armas de impacto, principalmente as massas. Massas e martelos de guerra eu diria que eram as mais comuns, vamos dizer assim. Até por sua questão de eficiência, né? Mesmo porque se você batesse em alguém com um porrete de madeira, não que não machucasse, mas acho que o Gunberson teria muito mais chance de absorver o impacto do que uma coisa que nem essa. E bom, nobres amigos, como eu mesmo mencionei, o fato de ser feitas para utilizar com a placa e contra a placa já deixa bem claro de se entender que esse tipo de arma era muito mais comum no final da Idade Média do que no começo dela, quando as placas ainda não eram tão bem disseminadas, já que ela tem uma relação íntima com a armadura de placa. Acho que é isso, nobres amigos. Acho que não há muito o que se falar sobre massas. Tem muita gente que chama de estrela da manhã isso aqui, porque realmente lembra uma estrela ou um sol. Mas é só um apelido carinhoso para coisa mesmo, não tem muito mais do que se dizer por isso. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo sobre massas. Espero que tenham compreendido, que tenha sido útil. E uma coisinha, antes de pedir seu like aqui. Quando falamos de práticas de esportes medievalistas hoje, ou seja, esportes feitos hoje baseados na Idade Média, eu diria que essas são as campeãs. Essas e as alabardas são de longe as mais comuns entre os times vencedores. Motivos relativamente óbvios. Porém, nem preciso explicar que nas competições atuais não tem esse monte de espinho, já que o intuito é meramente derrubar. Talvez na própria Idade Média muitas delas não tivessem mesmo, já que o próprio peso já serviria para quebrar alguns ossos. Então, por favor, agora sim finalizando o vídeo, deixe seu like se gostou, ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos!